Bom dia, nono ano, sejam bem-vindos. Depois do nosso recesso, nós tenhamos aí uma semana tranquila, produtiva e muito abençoada. No nosso encontro de hoje, nós vamos fazer a correção da apostila, onde nós teremos uma parte dos exercícios que estão relacionados ao gênero textual editorial e uma outra parte dos exercícios que é a parte da gramática, que nós vamos falar aí sobre colocação pronominal. Então, a partir de agora, nós vamos fazer, então, a correção da apostila, começando a partir da página 10. Então, nós temos aqui, dois textos, o Estado de São Paulo e Folha de São Paulo. E aqui nós temos, então, os chamados modalizadores argumentativos. Os dois textos foram publicados em dois jornais diferentes. Eles vão tratar de ações do governo federal para atender os venezuelanos que buscam refúgio em Roraima. Um assunto que foi muito trabalhado aí na mídia, né? Nós estamos falando aqui, então, dos refugiados. E nós temos aqui, né, Roraima, que é um estado brasileiro, onde esses venezuelanos buscaram refúgio. E ali nós sabemos que aconteceram várias situações, né? Porque para você receber pessoas de fora, principalmente refugiados, precisa de ter uma estrutura adequada. E essa questão dos refugiados é um assunto que acontece em vários locais do mundo, né? E aqui no Brasil também nós vivenciamos essa situação. Na época o presidente era o Michel Temer, e aqui nós temos algumas informações relacionadas a essa questão dos refugiados, o porquê que esses venezuelanos estavam saindo do país deles e vindo para o Brasil. Nós temos aqui informações da quantidade de pessoas, né, que habitam o estado de Roraima, que segundo a Folha de São Paulo, Roraima é o estado menos populoso do Brasil e também um dos mais remotos. Nós temos situações lá que só é possível sair de avião. Aí fala sobre os valores, toda a situação do local. E aí vem essa questão dos refugiados, né, indo para esse estado. Por isso que ocasionou muito problema em relação a isso. Por quê? Precisa de uma infraestrutura, precisa de várias situações para que essas pessoas pudessem ser recebidas. Então, nós temos dois jornais aqui, trazendo, então, essas referências sobre essa situação e o que o governo federal, né, pretendeu ali na época fazer para atender esses refugiados vindo, então, da Venezuela. Dando continuidade, então, nós já sabemos que o gênero textual é editorial. E aqui, é interessante que vocês passem o marca-texto aqui em relação a modalizadores. Certamente você já ouviu falar na necessidade de ler as entrelinhas, o que significa ser capaz de perceber, inclusive, as interições menos evidentes. Nas entrelinhas são coisas que não são tão evidentes e eu preciso ter mais atenção, então, na hora de perceber essas situações. Então, essa competência, né, ela está relacionada à capacidade de reconhecer os sinais indicados pelos modalizadores. Então, nós temos aqui, afirmação sem modalizador, os 10 abrigos têm 4.700 vagas, e a afirmação com modalizador, os 10 abrigos só têm 4.700 vagas. Então, reparem aqui, que nós temos o só, que diferencia a informação em relação ao anterior. Porque os 10 abrigos têm 4.700 vagas, fica aí, né, em aberto. É só isso ou é uma média? Embaixo, não. Embaixo, quando ele coloca o só, ele está deixando claro que o número de vagas é apenas 4.700. E aí ele vem trazendo um trecho a seguir, com modalizadores que sugerem dúvida. O governo alega que não há vagas nos abrigos em outros estados e promete que levará outros 1.000 até o início de setembro. Letra A. Transcreva as palavras que evidenciam esse sentimento de incerteza do jornalista. Lembrando que modalizadores, nesse contexto aqui, eles estão trabalhando com a ideia de dúvida. Então, o que ele colocou aqui? Alega e promete, porque são situações que não foram concretizadas ainda. Por isso que geram, então, essa incerteza, né, do jornalista. Entre aspas, lembrando, pessoal, assim que finalizar a correção, dando aquele certo a caneta, ok? Para saber que já foi tudo corrigido. E na letra B,
reescreva o trecho de modo mais favorável ao governo, substituindo esses modalizadores por expressões que transmitam maior confiança. Então, eu vou trazer aqui, para essa reescrita, uma outra ideia que não seja essa de dúvida, que os verbos alega e promete trouxeram. Um exemplo de resposta. O governo afirma, comunica, ou seja, eu vou trocar o alega aqui por um outro verbo que traga, então, essa ideia de maior confiança e não de dúvida. Então, nós temos aqui, duas opções. O restante não mexe, tá, pessoal? Vocês só vão mexer aqui, alega, né, por afirma ou comunica, que não há vaga nos alunos em outros estados. E nós vamos trocar o promete agora aqui por declara, informa que levará outros 1.000 até o início de setembro. Seria interessante vocês colocarem aqui, as duas sugestões. Ah, professora, eu coloquei uma outra sugestão com a mesma ideia. Não tem problema. Então, acrescentem essas que foram colocadas aqui como sugestão. No lugar de alega, afirma, comunica. E no lugar de promete, declara e informa. Porque se for uma questão, por exemplo, objetiva, pode trazer, então, mais de uma alternativa e vocês podem, aí, então, ter essa opção de reconhecerem esses verbos aqui que vão fazer o mesmo sentido, ok? Finalizando, vão dando certo a caneta aí. E aqui no exercício 3, tanto no editorial de O Estado de São Paulo, quanto na reportagem da Folha de São Paulo, há advérbios e expressões adverbiais que explicitam aprovação e desaprovação. Só voltando aqui, que os advérbios, eles trabalham com circunstâncias que explicitam aprovação e desaprovação. Explique a intencionalidade sugerida pelos termos destacados. Nós temos prontamente e já no dia seguinte. Aqui nós temos um advérbio e aqui nós temos uma locução, uma expressão adverbial. Lembrando que as expressões são compostas por mais de uma palavra. Então, ele quer dizer aqui qual é a intenção que foi sugerida com essas situações aqui, então. Eu tenho aqui, o advérbio de modo, prontamente, lembrando que a maioria dos advérbios terminados em mente são advérbios de modo. E aqui nós temos a expressão adverbial. Tempo, que é o já, e no dia seguinte, que sugerem agilidade e presteza por parte do governo. Então, repetindo aqui, o prontamente é um advérbio de modo, e aqui nós temos as expressões adverbiais de tempo, o já e no dia seguinte. Reparem que aqui, vocês precisam separar as duas, tá? Elas estão juntas, mas aqui você vai considerar uma e aqui outra. Essas expressões, elas sugerem, então, agilidade e presteza por parte do governo. Lembrando que advérbios e expressões adverbiais trabalham com circunstâncias. Então, repetindo a letra A, prontamente é um advérbio de modo. O já e no dia seguinte são expressões adverbiais que trabalham com a ideia, então, de agilidade e presteza por parte do governo. Lembrando que o que está em negrito vem aqui na resposta entre aspas, ok? Na letra B, nós temos o só em destaque aqui. É um advérbio de intensidade ou quantidade. O processo de interiorização pelo qual o governo federal leva venezuelanos de avião para outros estados com melhor infraestrutura, só levou 820 migrantes em 6 meses. Então, só trabalha aqui, então, com essa ideia de quantidade. Eu preciso colocar aqui na frente que tipo de advérbio eu tenho. Reparem que na letra A, o prontamente é advérbio de modo, e aqui o só é um advérbio de intensidade. É necessário colocar essa informação? Sim. Por quê? Como os advérbios trabalham com circunstâncias, são circunstâncias diferenciadas. Então, para cada circunstância, eu tenho uma situação. Então, vocês precisam colocar essa classificação aqui, tá? De intensidade ou quantidade. Por que intensidade ou quantidade? Porque nós temos aqui, um número presente, 820.
Então, só, o somente, o apenas, ele trabalha, então, com a ideia de quantidade. Confiram as respostas de vocês, vão dando certo aí, não esqueçam de fazer isso, porque nós não vamos ter agendamento para atividade. E lembrando que no enunciado do exercício 3, nós estamos falando de advérbios e expressões adverbiais. Por isso que essas respostas aparecem aqui, como advérbio, o tipo de advérbio e o tipo de expressão adverbial. Eu tenho que explicar que tipo de circunstância foi evidenciada ali. E aqui, antes de nós passarmos para o lado de cá, nós temos aqui os modalizadores de obrigação. Por que é importante vocês sinalizarem essas caixinhas de texto aí com marca-texto? Porque essas caixinhas elas estão trazendo mais informações aí sobre características do gênero textual e editorial que nós já vimos em aulas anteriores. Então, é importante que vocês saibam que tipo de modalizadores estão sendo abordados ali. Por exemplo, os modalizadores de obrigação são empregados quando o falante ou o escritor pretende defender a necessidade ou a obrigatoriedade de se tornar determinada medida. Então, isso daqui é uma informação importante em relação a esse modalizador. E aqui embaixo tem uma outra informação importante. Os modalizadores de obrigação podem ser construídos com o verbo é mais adjetivo. Exemplos: é fundamental, é de extrema importância, é imprescindível, é necessário, é preciso, é certo que. Lembrando, pessoal, que esse é necessário, é preciso, é fundamental, nós já vimos esses inícios de situações aí lá nas orações subordinadas subjetivas, seguidas logo depois da conjunção que. Então, reparem que elas aparecem aqui também. Então, é interessante que vocês destaquem isso aqui, ok? E aqui no 4, com o professor e os colegas, reescreva o trecho a seguir, o qual diz respeito à situação da mulher no Brasil. Insira modalizadores para reforçar o ponto de vista explícito na primeira frase do texto. Então, modalizadores de obrigação. Então, aqui eu tenho uma intenção de trazer aí, de defender a necessidade ou a obrigatoriedade de se tornar determinada medida. Lembrando que nós estamos falando aqui da situação da mulher no Brasil. Nós já falamos várias vezes sobre feminicídio aí, são discussões que estão sempre na mídia, né? Inclusive agora nessa situação aí de isolamento social, tem muitas mulheres sendo vítimas e muitas não estão conseguindo, né, expressar, fazer denúncias justamente por essa situação que elas estão vivendo, né? Ficou mais difícil ainda. Então, nós temos aqui, uma situação onde vocês teriam, então, que trazer essas situações de modalizadores de obrigação. Em pleno século XXI, a condição feminina ainda precisa evoluir muito. No Brasil, por semana, as mulheres trabalham 7,5 horas a mais que os homens. Isso se deve ao tempo gasto com tarefas domésticas, o qual não é remunerado. O tempo gasto pelas mulheres com essas tarefas caiu de 31 horas semanais para 24. Em 2001, os homens dedicavam 10 horas ao lar e a situação continua a mesma para eles. Aqui nós estamos vendo mais uma situação que a mulher ela é colocada de forma inferior ao homem, ou seja, a quantidade de horas trabalhadas, às vezes, de uma mulher e de um homem numa empresa é a mesma. E há uma diferença salarial aí. Justamente porque a situação da mulher no nosso país, ela é muito vulnerável a várias situações. Violência doméstica, questões profissionais, reconhecimento, valorização e a questão também dessa remuneração. Então, nós temos aqui várias situações onde o Brasil precisa muito evoluir nessa situação aí em relação à mulher na sociedade. Então, nós temos aqui algumas sugestões. Em pleno século XXI, a condição feminina ainda precisa evoluir muito. Nada foi modificado aqui. No Brasil, por semana, as mulheres ainda trabalham 7,5 horas a mais que os homens. Aí, isso se deve ao tempo gasto com tarefas domésticas, o qual não é remunerado. Aí ele colocou aqui, absurdamente, foi acrescentado aqui um modalizador. Isso se deve ao tempo gasto com tarefas domésticas,
o qual não é remunerado. Então, ó, absurdamente, foi colocado aqui, ó, exatamente antes do isso. O tempo gasto pelas mulheres com essas tarefas caiu de 31 horas semanais para 24. No entanto, em 2001, ó, mais uma aqui, ó, em 2001, aí ele veio e acrescentou. No entanto, em 2001, os homens dedicavam 10 horas somente, ó, dedicavam somente 10 horas ao lar e, incrivelmente, a situação continua a mesma para eles. Então, nós colocamos aqui, ó, situações onde nós trazemos, então, aqui, ó, a necessidade ou a obrigatoriedade de que uma medida seja tomada. Então, ó, vou trazer novamente aqui, ó, absurdamente, antes do isso. Se você colocou algum sinônimo também, não tem problema. Depois, no entanto, antes de, ó, em 2001. E aqui, ó, antes de 10 horas, entre dedicavam e 10 horas somente. Depois, e a situação continua. Então, antes aqui, ó, de a situação, incrivelmente. Então, depois do e, nós vamos colocar uma vírgula, incrivelmente, vírgula, a situação continua a mesma para eles. Então, nós colocamos aqui exatamente situações para deixar isso daí mais evidenciado. Vou repetir. Absurdamente, antes disso. Então, quando chegar no isso, vocês vão colocar absurdamente primeiro, coloquem uma vírgula, e depois continuem o restante da oração. Ok? Depois, continuando, o tempo gasto pelas mulheres com essas tarefas caiu de 31 horas para 24. Aí, antes de 2001, ó, no entanto, vírgula, em 2000, vírgula, dedicavam, antes do 10, somente. E agora aqui, ó, quando chegar nesse E, vocês vão colocar outra vírgula, incrivelmente, vírgula. A situação continua a mesma para eles. Vou dar um tempinho para vocês se organizarem. Foram colocadas aí 3 situações, ó. Absurdamente. Não pode colocar em outro local, tá, pessoal? Tem que ser exatamente nessa posição. Antes de 2001, no entanto. E, ó, reparem que nós tivemos que inserir vírgulas aqui, ok? Depois do E, lá no finalzinho, depois de lá, uma vírgula. Incrivelmente, vírgula. Aqui, antes do 10 horas, não tem vírgula, tá? É o somente sem vírgula. Só depois de incrivelmente que tem vírgula. Ok? Conseguiram fazer a correção aí? Vocês evidenciem, é interessante, inclusive, que vocês passem o marca-texto nessas palavras que foram inseridas no contexto aí, tá? Passem aqui para mim, ó, em absurdamente, para vocês saberem onde foi que nós fizemos a alteração. No entanto, em somente e incrivelmente. Ok? Posso ir para a próxima? Não esqueçam de sinalizar aí com o certo, hein, pessoal? Posso passar para a próxima, pessoal? Sinalizem aí para mim com a mensagem se está ok a correção, se eu posso seguir. Essa parte aqui que não foi alterada, vocês não precisam se preocupar tanto. Nós temos que evidenciar aqui a parte que nós fizemos, então, a modificação, ok? Exercício 5. Observe alguns dos 17 objetivos planetários da ONU para 2030. Pense em ações para atingi-los e escreva-as utilizando modalizadores de obrigação, como sugeridos no quadro ao lado. Então, nós temos aqui, ó, educação de qualidade, igualdade de gênero, vida na água. Inclusive, ó, acabamos de ver no exercício anterior sobre essa questão da diferença, né, entre homens e mulheres na jornada de trabalho. Então, aqui é uma resposta pessoal, mas eu trouxe aqui para vocês, ó, os modalizadores que vocês precisam utilizar aqui, ó, em relação a cada situação. Na página lá anterior, eu pedi que vocês marcassem lá os modalizadores de obrigação que aparecem lá no final. Então, o que vocês precisam aqui, ó? Empreguem que tipo de modalizador?
é de maior importância, é fundamental, é imprescindível, é absolutamente importante, é urgente, é necessário. Então, ao iniciar a construção aqui, ó, vocês vão colocar esses modalizadores no início. Então, vocês vão ter aqui, ó, várias respostas para cada situação. Então, a educação de qualidade, você vai escolher um desses modalizadores e vai falar sobre isso. Igualdade de gênero, você também vai escolher um modalizador que você acha mais adequado para fazer, então, o início aqui, né, do seu texto, e a mesma coisa aqui em vida na área. Então, deixa eu só voltar aqui, ó, aos modalizadores que eu pedi para vocês marcarem, ó. É fundamental, é de extrema importância, é imprescindível, é necessário, é preciso, é certo que, e os demais que vocês acabaram de ver aqui, ó. É imprescindível, é absolutamente importante. Então, vocês acrescentem esses modalizadores aqui que não estão onde vocês acabaram de marcar. Então, vocês vão iniciar essa produção aqui, observando o tema explorado, né, dos objetivos da ONU para 2030, lembrando que é necessário iniciar com esses modalizadores aqui, ok? Tudo isso, então, está na página 11, são respostas pessoais. O que não pode ser feito diferente é iniciar isso aqui, ó, sem esses modalizadores. Então, eu coloquei aqui para vocês algumas sugestões. E aí, de acordo com cada contexto, você vai escolher o melhor modalizador para fazer, então, aí o seu texto. E agora, nós temos aqui a parte de gramática, que nós falamos na nossa aula anterior, que é colocação pronominal. E aí nós vamos dar uma relembrada aí quais são os 3 tipos. Nós vimos aí no nosso exercício anterior, deixa eu só passar aqui, depois eu volto, ó. A nossa colocação pronominal, ela é feita de 3 maneiras, ó. A próclise, mesóclise e ênclise. Qual a diferença entre elas? Exatamente a posição do pronome. Seria interessante vocês destacarem aqui também. Nós vimos isso numa outra aula. E, ó, quando acontece a próclise? Quando o pronome está antes do verbo. Então, nós temos aqui, ó, o pronome antes do verbo. Nós não temos nenhuma palavra atrativa aqui. A mesóclise, o pronome no meio do verbo. E lembrando que esse caso número 2 aqui, que o pronome fica no meio do verbo, nós vimos na nossa aula que isso vai ocorrer com verbos em 2 tempos. Futuro do presente e futuro do pretérito. Por que que fica no meio, ó? Porque nós fazemos a separação aqui, ó, final do verbo, para inserirmos aqui, ó, o pronome exatamente. Se eu tirar o T, vai ficar parecerá, ó, futuro do presente. Fui até o R, coloquei o hífen, coloquei o pronome, outro hífen, e a terminação do verbo aqui, que indica exatamente o futuro do pretérito. E a ênclise é quando o pronome vem depois do verbo. Então, são os 3 casos que nós temos de colocação pronominal. Lembrando que a número 2 ocorre com tempos verbais definidos, futuro do presente e futuro do pretérito. Então, nós temos aqui, ó, um texto que fala sobre o Segundo Reinado no século XIX, fala de Machado de Assis, que é um dos maiores escritores brasileiros. Então, nós temos aqui um texto publicado em 15 de março de 1877. E aqui nesse exercício vão ser exploradas, então, situações relacionadas à colocação pronominal. Nós temos aqui, então, informações que Machado de Assis, ele escrevia também em jornais e revistas. Lembrando que Machado de Assis está ligado exatamente à fundação da Academia Brasileira de Letras. Então, nós temos aí um autor de extrema importância na literatura do Brasil. E aqui, ó, ele fez uma crônica, né, que foi publicada na revista Ilustração Brasileira, em 15 de março de 1877, onde ele fala aí um pouco sobre o cotidiano do Rio de Janeiro naquele período. Então, ele traz aqui, ó, algumas informações em relação a essa situação naquele período. E aqui nós vamos também observarmos exatamente a posição desses pronomes aí, de acordo com a situação trabalhada. E aí vem assim, ó, exercício número 7. Qual acontecimento do cotidiano carioca
serve de pretexto para o desenvolvimento da crônica? Isso aqui é uma questão de interpretação, nós ainda não estamos trabalhando com a parte gramatical. A realização de touradas na cidade. Lembrando que a crônica, gente, é um texto que aborda situações do cotidiano. Então, aqui ele quer saber qual acontecimento, o que é cotidiano, coisas que acontecem no dia a dia das pessoas. Então, que acontecimento lá do cotidiano carioca, do dia a dia daquela época, serviu de pretexto, então, para o desenvolvimento dessa crônica? A realização de touradas na cidade. Então, ele traz aqui dentro do texto dele essa situação aqui, ok? Confiram se a resposta de vocês está certa. Lembrem-se de que quanto mais completa a resposta for, melhor, ok? Então, vamos lá, dando continuidade aí. Ainda falando sobre o texto, Machado de Assis surpreende o leitor do século XXI com uma opinião extremamente atual. Que opinião é essa? Ou seja, nós vimos lá que o texto foi escrito em 15 de março de 1877, foi uma crônica, né, feita por ele. Acabamos de ver ali que a situação que levou a fazer a crônica era a realização de touradas na cidade. E por que Machado de Assis surpreende o leitor do século XXI com uma opinião exatamente atual? E aí ele pergunta, que opinião foi essa? O autor se diz contrário às touradas por discordar da crueldade com os animais, tema muito discutido atualmente. Por que, então, que é uma opinião atual? Desde aquela época, ele já se posicionava de forma contrária a essa realização de touradas. Porque quem sabe, né, que já leu sobre isso, os animais sofrem muito com essas situações. Então, é por isso que ele se diz contrário às touradas, por causa da crueldade que os animais sofrem. Então, é um tema totalmente atual, ok? Confiram se as respostas de vocês estão certas. Coloquem resposta completa, por favor. Até agora, nós estamos ainda interpretando o texto. E a questão número 9 tem um fragmento que foi tirado, né, do 10º parágrafo, e diz assim: o primeiro homem que se lembrou de criar uma sociedade protetora dos animais lavrou um grande tento em favor da humanidade. Mostrou que este galo sem penas de Platão pode comer outros galos, seus colegas, mas não quer afligir nem mortificar. Depreende-se desse trecho que a figura do galo sem penas é uma metáfora do filósofo Platão a respeito do ser humano, está correta? Lembrando que metáfora é uma figura de linguagem que trabalha com a ideia de comparação. O autor defende ser um ato de humanidade tratar os animais sem crueldade, por isso que Machado de Assis era contra as touradas. O autor sugere que um homem, embora superior em força aos animais, pode protegê-los de maus tratos e optar por não comer carne. Não tem nada a ver com essa situação aqui. O autor não se opõe à injeção de carne, desde que os animais não sofram. Então, nós temos a primeira, a segunda e a última alternativa. Então, aqui dentro do texto, o que nós podemos tirar, então? A primeira, a segunda e a última alternativa. Ok, pessoal? Sinalizando com certo as questões. Então, reparem que, que mesmo o texto sido feito em 1877, ele é bem atual porque fala da questão, então, aí, né, do cuidado que nós devemos ter com os animais, a proteção, e nós sabemos que não é bem assim que acontece na sociedade, né? E nós temos, então, as 3 situações de colocação pronominal, que eu vou mais uma vez pedir que quem não fez, faça agora, essa marcação aqui do que significa cada uma. A próclise, o pronome vem antes do verbo. Mesóclise, pronome no meio do verbo, lembrando que os tempos verbais aqui são específicos, que é o futuro do presente e o futuro do pretérito. Em outro tempo verbal não ocorre essa situação. E na 3, que é a ênclise, o pronome vem depois do verbo. Ok? Então, nós temos aqui, segundo o cronista, caso alguém tomasse a iniciativa de fundar uma sociedade protetora dos animais do Rio de Janeiro do século XIX, enfrentaria diversas reações negativas. Relacione os fragmentos às suas respectivas explicações. Interessar-se por um burro, naturalmente são primos?
É uma maneira de chamar a atenção sobre si. Há de ver que quer ser vereador da Câmara. Está se fazendo conhecido. Um charlatão. Aí aqui, de acordo com o cronista, onde nós vamos colocar as situações? A letra A demonstra sarcasmo e ironia, porque aqui ele fala interessar-se por um burro, naturalmente são primos. Letra B, desqualifica a iniciativa, duvidando de suas reais intenções. E a letra C, um charlatão, classifica a iniciativa como enganadora, lobo. Sequência B, A e C. Nenhuma dificuldade nessa questão, estava bem óbvio aqui, né? Onde vocês fariam a relação. Então, sequência, repetindo, B, A e C. Não esqueçam de marcar isso aqui, hein, pessoal. O caderno de atividades, ele traz exercícios específicos sobre esse conteúdo aqui de colocação pronominal. Ok? Então, seguindo aí, releia os seguintes trechos. Mais dia, menos dia, demito-me deste lugar. Ó, reparem que nós temos o pronome nesta posição e eu vou trazer uma observação aqui, ó. Tem uma vírgula aqui. Isso é uma pausa. E lembrando, onde há pausa, eu não posso iniciar com o pronome. Por isso que o verbo está nessa posição aqui, hein? Número 2, não sou homem de touradas, ponto e vírgula. E se é preciso dizer tudo, detesto-as. Ó, mais uma vez uma vírgula aqui e o pronome aqui. Lembrando que vírgula indica pausa, e aí eu estou iniciando uma segunda oração. Por que uma segunda oração? Porque as orações possuem o quê? Verbos. Então, nós temos aqui, ó, o verbo aqui, ó, demito. Então, a nossa oração está aqui. A mesma coisa aqui, ó, detesto é um verbo também. Caso essas frases fossem ditas por um falante contemporâneo, certamente a colocação pronominal seria diferente. Experimente fazer essa mudança reescrevendo os trechos analisados. O que nós vamos fazer aqui? Inverter a posição do pronome. Então, uma pessoa, né, que não tem o conhecimento da gramática normativa, ela com certeza faria o quê? O me viria para cá, me demito e as detesto. Então, era isso que vocês tinham que fazer. Mudar a posição do pronome. Mas lembrando que a colocação pronominal, onde há pausa, como nós temos aqui a vírgula trazendo essa pausa aqui, separando os trechos, eu não inicio com o pronome. O pronome vai ficar depois do verbo. Então, nessa situação aqui, qual é a colocação pronominal exigida? A ênclise. Por que é ênclise? Porque o pronome fica depois do verbo. Inclusive, vocês poderiam fazer essa anotação aqui, por favor. Circulem para mim aqui o me, circulem o as. Pode fazer uma setinha só aqui no meio e coloquem o tipo de colocação pronominal que foi utilizado aqui. Ênclise. E quem quiser, até completa do lado. Pronome depois do verbo. Repetindo aqui, ó. Circulem o me, circulem o as. Uma setinha aqui. Escrevam a colocação pronominal ênclise, 2 pontos, pronome depois do verbo. E quem quiser, ó, circulem também essa vírgula aqui, ó, que indica exatamente a pausa, por isso que o pronome ficou depois do verbo. Por que você está falando isso, professora? Porque, por exemplo, lá numa questão que vocês tiverem que justificar, e mais à frente nós vamos fazer especificamente sobre esse conteúdo, eu vou pedir justificativa. E aí, lá no justificativo, você vai explicar qual é o tipo de colocação e por que nesse caso aqui, obrigatoriamente, o verbo apareceu antes do pronome. E aí, vocês vão ter que trazer na justificativa exatamente essa pausa aqui, ocasionada pela vírgula. Então, eu não posso iniciar uma oração com o pronome. Ok? Então, vamos lá. Aqui, ó, ao tempo, é natural que as línguas sofram variações. O português empregado por Machado de Assis no século XIX pouco se conservou entre nós, mas ainda é bastante atual em Portugal. Analise essas duas logomarcas de sabão em pó. Porque se sujar faz bem, é bom sujar-se. Nós temos duas marcas aqui de sabão em pó
e temos construções diferentes. Lembrando aqui que já foi dito que no Brasil, o português, né, que Machado de Assis utilizava naquela época, sofreu algumas modificações. Ou seja, não se é usado como ele naquela época. Mas em Portugal, sim. Qual desses slogans foi criado para o produto vendido em Portugal? Justifique sua resposta. É muito simples. Primeiro que essa aqui é uma marca que a gente não utiliza aqui, essa daqui é usada no Brasil. E outra coisa aqui, ó, a situação que foi construída. Então, o slogan é bom sujar-se, foi criado para os portugueses. Um sinal disso é a preferência pela ênclise, ó, depois do verbo, ok? E aqui no caso, como nós temos o porquê se sujar faz bem, não tem problema nenhuma o ser vir antes, porque eu não tenho ele como a primeira palavra de oração, ok? Então, o slogan é bom sujar-se, foi criado para os portugueses. Então, eles preferem aqui a ênclise, ok? Vamos lá, dando continuidade. Observe essas capas de revistas portuguesas, publicadas respectivamente em fevereiro de 2017 e março de 2018. O que estes exemplos revelam sobre a preferência do português europeu quanto à colocação pronominal? Aí nós temos aqui, ó, vou-me abaixo muitas vezes, perder um pai obriga-nos a crescer, emocionou-me ver as quatro irmãs juntas. Os portugueses preferem o quê? A ênclise, mesmo em situações menos formais, certo? Quais situações menos formais? Como na publicidade ou em conversas. Então, reparem aqui, ó, que os pronomes foram utilizados após o verbo. Aqui, pessoal, é obrigatório porque não tem, né? Como nós começarmos aqui, me vou. Agora aqui, ó, eles colocaram depois. No Brasil, nós poderíamos fazer isso aqui antes, ok? Porque não há pausa aqui, ó, entre pai e obriga. A mesma coisa aqui, ó, emocionou é a primeira palavra. Então, eles optam sempre pela ênclise, mesmo em situações informais, ok? Então, aí com isso, nós finalizamos aí a correção da nossa apostila, e aí vocês finalizem tudo com certo, porque nós estaremos aí no nosso próximo encontro fazendo correção agora do caderno de atividades. Então, nós vamos finalizando aqui com a correção das atividades da apostila, das páginas 10 a 15, ok? No ano